Flores. Hoje, dia 27 de maio, em português, nós vamos aprender mais sobre discurso direto, tá certo? Então, gente, o discurso direto é um tipo de discurso para inserir falas e pensamentos de personagem no gênero narrativo, a contação de história, certo? O discurso direto é o texto oral ou escrito da fala de alguém na íntegra, tá? É quando as palavras de outra pessoa ou personagem são reproduzidas e separadas das falas do narrador. Entendido? Então, este discurso é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. É uma forma de dar vida própria aos personagens, tá bom? Que faz o leitor ficar, essa forma de dar vida própria aos personagens é uma forma que faz o leitor ficar mais interessado na história e mergulhar na história. Então, para fazer o discurso direto, são utilizados dois pontos, aspas ou travessão. Tá? Esses recursos ajudam a identificar a quem pertence as falas. Então vejamos agora alguns exemplos, tá certo? Por exemplo, todos esperavam na sala de reuniões quando André finalmente entrou. O chefe perguntou: por que você chegou atrasado à reunião? Então, essa foi um exemplo de discurso direto. Vamos para o próximo. O ônibus em que eu vinha quebrou, respondeu André. Então, gente, nos exemplos acima, tudo é exemplo de discurso direto, ou seja, a fala dos personagens sem a interferência de um narrador. Então, é somente as falas sem interferência do narrador da história. Tá bom? Isso é discurso direto. É a fala fiel do personagem. Então, perceba que o discurso direto geralmente é antecipado por um verbo de elocução. Tio, o que são verbos de elocução? Então, verbos de elocução são verbos que indicam o início de um discurso direto, como falar, responder, gritar, dizer, questionar, afirmar, perguntar, exclamar e outros. Então, a elocução, para quem ainda não entendeu, ela diz respeito ao modo de expressão na fala. Assim, os verbos de elocução são aqueles que introduzem ou anunciam a fala. Então, são exemplos: falar, como eu já falei, perguntar, afirmar, responder, argumentar, pedir, implorar, comentar, exclamar, tá certo? Então, gente, observem a imagem agora, que tá aí, que fala um pouco mais sobre discurso direto, ó. O discurso direto é aquele em que o narrador reproduz fielmente a fala dos personagens, ou seja, quando ele fala que é aquela que o narrador reproduz fielmente a fala dos personagens, é que ele coloca tal como ele disse, tá? Do mesmo jeito que o personagem falou. Então, não há uma maneira única de marcar o discurso direto. Podem-se usar aspas, vírgulas, travessões e, como eu disse, dois pontos também, tá? Para diferenciar e separar a fala do personagem da fala do narrador. Então, vamos ver aí mais dois exemplos, tá? No qual foi usado aí as aspas para separar, né, a fala do personagem da fala do narrador. E também o travessão. Então, observe aí. Aspas e vírgulas, por exemplo, ó, uma caçada. Estão vendo aí que a palavra uma caçada, ela foi colocada entre aspas. Então, isso aí foi a maneira que o Ned falou aí, a maneira que ele exclamou, tá certo? E aqui no travessão, é maravilhoso. Observei. Então, essas duas frases aí acompanhadas de travessão são as falas fiel do personagem, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E
Então, hoje eu vou solicitar para vocês que façam a página 15 e 16 do nosso livro de português sobre discurso direto, tá? E eu vou também solicitar para vocês hoje que realizem a leitura visual desse livro aqui, ó, desse livrinho aqui, que se chama O Barco dos Sonhos, tá? Eu quero que vocês analisem cada imagem, cada página e criem a história que vocês quiserem a partir dessas imagens do livro, tá? Criarem aí na cabeça de vocês. Vocês vão lendo e criando, tá, gente? Então, gente, esse livro, ele é um livro de Rogério Coelho, tá? Ele é um livro bastante ilustrado e muito interessante. É importante que vocês analisem todo o livro, leiam o que está escrito aqui atrás, o que está escrito aqui, tá? Então, tudo isso é importante ler porque ajuda na hora de entender as imagens, de entender o que o autor ele quis passar pra gente com esse livro, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula.